Eu sei que há aqui a plateia está-se um bocado inclinada para trás. Vocês podem adaptar as cadeiras, se sentirem que não conseguem ver, arranjem-se um bocadinho para o lado, a ver se conseguem ver melhor. Se quiserem também podem ficar em pé, o espetáculo dura 55 minutos, também não é assim um espetáculo longo. Mas espero que gostem. Obrigado por aí. Deus o salve. Nosso Senhor dê a vós, Messias, muito boa noite. Já que o meu irmão vos deu o primeiro Deus vos salve, que como madrugou mais, por isso é que tardou menos. Eu só posso salvar a vós, Messias, dizendo muito boa noite. Que, como não pode ser menos, por isso é que tardei mais. Sim, Senhor. Nem mais, nem menos. E agora dirão vós, Messias, mas o que esteve lá fazendo até agora? E agora lhes respondo eu. Estive tardado. Por isso é que só agora venho. Mas venha cá! Tornarão vós Messias a dizer, se faz favor. Mas venha cá! E o que esteve lá fazendo até agora, sabendo que nós o estávamos esperando? Aí está. Também não estava à espera. Mas é isso, vos torno eu a responder, meus senhores e minhas senhoras, mas atenção, eu não sou respondão, nem acostumado a estar aqui, diz tu, direi eu. Eu sou muito acanhado. Para sair a público não há pés que me levem. E se vós, Messias, me não derem a mão para andar, não me levantarei para ir de um lado para o outro. Salvo se me levar o vento, não é que até... Que até o papel, com ter tantas mãos, como não tem pés para se levantar, necessita de quem lhe dê a mão para subir. Também estive cuidando no que havia de dizer. Não havia de vir falar com vós, Messias, como quem não diz nada, não é? Estive-me compondo para vir a público, que é a ocasião de vir o fato à rua. É, só eu estar, saio, não saio, gastei muitos dias, é que o desejo de vir aqui a vossos pés me obrigava a sair e eu dava um passo para diante. Mas o temor de não agradar me fazia recolher. Eu recuava um passo para trás e assim fiquei, sem andar para trás nem para diante. Ainda que ia para trás e para diante, mas na suposição de que havia em mim algum sal, cuidei que todos me diziam: sai, saleiro, serás cavaleiro. E eu já me imaginava no cavalinho da alegria. Mas na inteligência de que não tinha graça o que eu havia a dizer, cuidei que todos me gritavam: Bu! Recolha-se, que não é capaz de aparecer! Eu já nem sabia onde me metesse, envergonhado. Mas finalmente, sem temor que me rompessem a mim, eu rompi por tudo.
e venho aqui a vossos pés fazer segunda entrada para ter por vossas mãos melhor saída, espero eu. Nelas me ponho para por elas alcançar a fortuna. E se o que foge só se alcança correndo, se vós mercês me não derem a mão para andar, de pouco me serve a licença para correr. Mas vamos devagar. Iremos todos. Esperem vós mercês que agora se me lembra que eu também não tardei todo o tempo que esperaram por mim. Agora o escolho eu. Já vós mercês sabem que não tarda quem vem, não é assim? Assim é. Pois eu que venho, é certo que não tarda. Ora aí está. E estavam vós mercês aí a dizer: ai, não vem o papel. Ai meu Deus, o papel não vem. Pois esperem vós mercês que aí verão que já não tarda o papel, porque já aí vem o papel. Olha para ele. E porque não tardei eu? E porque não tardei eu, meus senhores e minhas senhoras, porquê? Porque não tarda quem vem. Pois, olá. Olá. Bom modo, eu quero glosá-lo e vamos à história que é tarde e não vamos ganhar aqui a nossa vida. Olha, papel. Um monte de papéis. Podem passar a outras pessoas, por favor. Podem passar, por favor. Olha o papel. Olha o papel. Mais um papel. Mais um papel. Oi. Para quem gosta de papéis, isto é muito bom. Mais um papel. Mais um papel. Mais um papel. Mais um papel. Ah, pronto, perfeito. Se querem dividir, eu caminho. Mais um papel. Mais um papel. Mais um papel. Antes que deis por perdido o vosso tempo, portanto tardar quem vos baralha, já vos digo o que vos espera neste intento de vos narrar a vera história de uma Clara. Clara Lopes, no mundo sem engano, de viúva fará papel horrendo, porque todos concordam que o demónio, tal focinho, pintou para um cabelo. Mas de tão grande estatura, o ser humano nas idades não conta com outro esqueleto que, servindo às viúvas de espantalho, às que estão para o ser, sirva de espelho. Mas já vereis que se Deus lhe deu em beleza o que em firmeza deu à pele de uma batata velha, bem na compensou com a arte e com a mestria de fazer subir no homem enfermo a sã centelha. Pois bem, um belo dia, acudindo a um estudante, pasmou-se este com o horror do seu canudo. E o que é que ele fez? Com um penico lhe atirou com todo o seu conteúdo, atingindo-lhe no seu semblante. Mas nem assim, pobre, infeliz, nem assim se livrou de se defender com a vista já vazada da soberba dessa gente tão letrada que se acha toda nata para juiz. Pois, oh glória de julgar! Oh, vã justiça! Esta mulher que é clara entre os cristais e as ajudas que deitou, já foi julgada no lugar onde podeis meter a vossa justiça. E eu vejo já que não quereis que tarde a saber o fim desta história, mas a seu tempo o saberás. Não é por estes vossos servos terem tardado a chegar que não se contará a história de Clara Lopes. A muito exemplar e reverenda abadesa das caríssimas madres cristaleiras. Com princípio, meio e fim. É claro que a história de Clara... A muito exemplar e reverenda abadesa das caríssimas madres cristaleiras. Como a história de tantas outras criaturas, principia com o seu nascimento e vai por aí fora.
Mas disso já sabemos o quanto baste. Então, Clara nasceu. E a sua mãe, ao ver a cria, julgou que tinha dado à luz o avesso de um papo de um bode. E logo ali determinou que se haveria de chamar Clara. para negar todas as evidências. E feito isto, imedrada a moça, vamos ao que interessa, que é tarde. Clara. A muito era... exemplar e reverenda abadesa das Cala, caríssimas. com isso, isso ele já sabe. E ainda falo. Por esta altura, ainda Clara é moça. Nada sabe de cristais. E o seu lencinho, pouco mais oculta que uma chagazinha por dentro. Isso e a fialdade que Deus lhe deu e fez a tropelia de não lhe tirar. Pois bem, mas foi por esta altura que se fez ouvir, como se lhe subiassem anjos pelas pregas da barriga, o tinir das espadas uma contra a outra. Reto, 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 ré, vinha Pedro pela névoa de espada e risolaré, a esgrimir sempre sem trégua. Reto, 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 ré, em Coimbra veio achar o seu amor ao laré, no breu tão bom de apalpar. Reto, 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 ré, até Clara se admirou no seu fervor ao laré, com a espada a consolou. Reto, 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 ré, muitos retos terá Clara, mas por hora o laré de Pedro não sabe nada. Pedro Dias se chamava ele, e assim lhe chamavam todos, porque naquela altura ainda se não praticavam as alcunhas das terras plenas. Imprevistos. Dizia eu que ainda nessa altura se não praticavam as alcunhas nas terras pequenas. Era jovem, era alto, tinha um ar só vagamente bovino e andava, como sempre andou enquanto viveu, muito reto. Reto e com o peito todo tornado para o alto, como se com ele conseguisse afagar a sua barbicha em querer. Reto como a sua espada, rebrilhando com o seu cabelo lambido, tão lambido, que se não movia um dedo nem quando esgrimia com um furor notável. Tal era o unto que metia aquela melena no sítio. Mas visto de longe, era só carne. E foi de longe que Clara o viu num dia de névoa baixa para as terras de Mondego. Quis o destino que ele topasse na Clara e Clara nele. Ela só lhe via o reto que ele era. Ele a ela não a via porque a névoa lhe tapava completamente a cara, o que vinha mesmo a calhar, como já sabemos. Mas foi tal o aconchego que Pedro sentiu quando de Clara se abeirou, que logo ali se convenceu, mesmo não lhe vendo mais do que uma frincha de testa, que tinha finalmente encontrado a Inês para o Pedro que ele era, reto, como já se disse. E Clara, como se de Deus recebesse um sinal de que a sua sina era tender para os retos, dele sem pensar, sem remédio. Ai! 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 Ui! Ui! Oh! Formosa dama! Que passeais por estes campos em dia de tão densa neblina! Sim! Oi! Deixai! Que vos sinta mais de perto! Que sou Pedro!
E desde já vos prometo que sereis mais amada do que Inês foi pelo outro Pedro. Deixai que vos proteja mais de perto, que sou mestre de esgrima. E desde já vos prometo que sereis mais embainhada do que a minha espada. Deixai! Deixai! Oh, bigodes! Bigodes! Tira-me aqui isto. Eu não a quero despassar, sacrifícios. Deixai que vos enlace a cintura, que eu gosto delas assim. E desde já vos prometo que sereis mais fina do que o laço de cetim. Deixai! Quero, não queres? Oh, não! Que temo que a beleza que esse lencinho oculta me fulmine como um raio e eu caia já aqui. Deixai que vos tome por esposa. Esposa? A mim? A vós, doce criatura. A vós, meu colibri. Pois que para mim pode ser e já aqui. Ai, meu Deus! Que eu não estava à espera! Ai! Ai, meu Deus! Ai! Ai! Ah! E ali foi. É claro que a névoa passou. E quando Pedro se deu conta já era tarde. Como tarde era para Clara, quando se inteirou do grande martírio que o reto Pedro lhe reservava. Dizia ela que o Pedro era muito cioso e tão desconfiado que dizia, talvez para a consolar, que a sua formosura corria grande perigo e que por isso a tinha sempre metida na chaminé. De onde procedeu o primeiro filho de Vera? Reto. O que é que eu estava... Ah, sim, eu tinha-a sempre metida dentro da chaminé. De onde procedeu o primeiro filho que tiveram, se parecer com um presunto de lamego. Pedro, por sua banda, para evitar dar de caras com a mulher, fazia sempre por tardar mais a chegar a casa. Que, como é sabido, é como melhor se pratica o casamento. Enfim, foi Clara Lopes casada com o marido e o marido com ela. Isto para dizer que foram bem casados pelo novo método. Diga-se o que se disser de Pedro. A verdade é que teve sempre boa economia em tudo. Pois não faltava de procurar os meios da proporção. Mas nem assim. Conseguiu evitar os reveses da fortuna, quando numa das suas primeiras idas e vindas o apanhou a morte, a talho de foice, e concluiu-lhe a vida. Pedro! Não pôde a mulher, com as lágrimas que chorou na sua morte, apagar as memórias que ainda existem na sua sepultura. Que eu as vi com estes olhos e com os seus os podem ver os leitores nesse papel que têm aí que dizia assim, a modo de epitáfio. Esta pedra em cima. Das tristes memórias frias, este triste monumento se abafou o sentimento da morte de Pedro Dias.
Alguns autores afirmam que Clara Lopes teve culpa na morte do marido, atribuindo a causa à sua má condição, por estar sempre a ralhar com ele, por afirmarem tudo pela parte contrária. Mas não se pode crer que Clara fosse assim tão má para o marido, uma vez que se por sua morte não chorou um dilúvio de lágrimas. Que é sempre um encarecimento. É certo que chorou muito, porque assim o afirma um poeta. Daqueles poetas que é incapaz de mentir e vê-se a todos. Olha o poeta. Que era tanto que chorava, que julgou que tinha ela nos olhos 2 caldeirões e no peito uma cisterna. Passado poucos dias da morte do marido, apareceu Clara Lopes com o seu capelo, que é sinal e instituto das mulheres viúvas naqueles tempos passados. No casal não ficaram bens de importância. Móveis havia poucos. E pela morte de Pedro Dias não ficou mais do que uma casa de esgrima com 2 espadas pretas à pendura, um candeeiro também dependurado e que fazia vezes de lâmpada e que ardia por milagre pelas faltas de azeite que padecia, e ainda um baúzinho com 2 lençóis que não eram da Flandres. Agora ficam esses. Também está fechado, ninguém vai. Mas, mesmo não ficando a Clara coisa de importância, ainda assim lhe apareceram muitos pretendentes, mas mesmo muitos, que ela espantou com mestria, assim rezando. Como o meu desamparo é tão notório e tenho passado os desprezos e necessidades que consigo traz este capelo de viúva, tão honrada e modesta como eu, fui encobrindo os meus defeitos e ruindades com a triste mortalha deste meu lúgubre capelo. Mas confesso que a não andar em tal grossa faixa, ninguém junto a mim poderia parar por me encontrar cheia de fontes e alporcas, bem como de outras ocultas fístulas que parecem lambiques, várias concessões ranháticas, escarbóticas e fedentinas, pois toda me vejo tão muladêntica e lambiúntica que se levantasse o tal capelo, evaporaria de mim um cheirinho tão refinado de um excrementíssimo e acrimónico material épico que poderia infeccionar qualquer região e país de uma epidemia mórbica e narcótica. Era infalível e assim espantou todos os pretendentes. Todos menos um requerente de causas, com quem teve o casamento quase ajustado. Porém, o novo marido não se quis sujeitar ao requerimento que lhe fez de lhe não falar em demandas quando retornasse a casa. Ora, o homem que só queria alguém com quem desabafar dos maus sucessos das audiências, não vendo razão para tal requerimento, pôs termo de desistência da pretensão. E ela, Clara Lopes, ficou resoluta a viver e a morrer no estado de viúva. Atenção, eu não disputo se a morte do marido foi para Clara Lopes trabalho ao gosto. Tanto por uma parte como por outra, há opiniões prováveis. O que não sucede quando é a mulher que morre. Aí todos os doutores assentam que se devem dar os parabéns, é um bocado despesa. Assentam mesmo que o marido a quem morre a mulher fica sempre bem. Mas destas opiniões do mundo se livrou Clara Lopes. Se preocupem.
Ele não foi dessas viuvinhas da Alcoça que se vão derretendo e têm por delito parecer que o são. Pelo contrário, como se disse, Clara Lopes trazia consigo um capelo de pano da grossura de um dedo, no que mostrava ter tomado em grosso a morte do marido. Saia de baeta, que lhe vinha frisando. Não usou de gibão, pronto, é certo, mas usou de colete, porque lhe faltou pano para mangas. Trazia também uma camisa de colarinho, porque não foi dessas viúvas que nos fez guerra de peito aberto. Finalmente, foi viúva ad extenso. Mas nem assim se livrou dos trabalhos que teve depois de que não teve marido, que não era trabalhoso. Vendo-se no papel de viúva, como mulher honrada, cuidou no modo como havia de passar a vida. Mesmo que não alegremente, pelo menos com crédito e reputação. E se fosse ama de estudantes? Ai, não. Eu bem sei que não, já não sou jovem, mas não perdi de toda a minha formosura. E ficava em risco a minha honestidade. E se me encontrasse em alguma situação extrema em que não há pessoa de exceção? Não. Para além do mais, as soldadas com essa casta de gente estão demasiado dispostas a casos fortuitos, as contas dão sempre bolha, ficando os calotes de boa feição. Não. E assim também não pecou neste particular, porque não consentiu no pensamento. E se fosse antes ama de clã? Desses com benefícios de obrigação de couro? Ficam as amas em casa com poder absoluto, dando aliança às partes. É bem visto, minha senhora? Mas olha, e se dá entupado com um destes miseráveis que não tem duas voltas e é preciso engomar uma todos os dias? É coisa trabalhosa, mesmo em tempo de calma. E ainda se assentasse para descansar, ainda havia de ter de lhe tomar os pontos às meias. Não lhe ficava tempo nem para se coçar. Oh, Messa! E o padre, não contente, ainda traria uns dias de jejum na ponta da língua. Ai, não. E eu, tão fraca de complexão, eu não posso sujeitar a jejuns. Mas isto tudo era fugir com o corpo aos trabalhos. Mas nada lhe valeu. Como nenhuma destas ocupações foi do seu agrado, elegeu o ofício de cristaleira, onde se distinguiu das demais, no asseio, despedeza e bem temperado das caldas. Ele perseverou pelo resto da vida, onde não só ficou exposta às vergonhas do mundo, não é? Mas também nunca, mas isto mesmo nunca, lhe faltou trabalho. E os meus companheiros para a vida passaram a ser as minhas escaldas e o meu fole. O meu belo fole. Com o seu instrumento canudénico, muito liso, agudo, bem macio e tão subtil como tantas vezes o experimentei. Sim, tratava dele tão bem e cuidava tão bem dele, que sempre o trazia metido em algodão liso e muito untadinho com mel rosado, para não assustar a clara porta da arquitetura e edifício corporal que a natureza ideou no polo antártico e equinócio verno ou globo setentrional. E a minha invejada receita de fazer e temperar as notáveis e peregrinas caldas. Ai, era obra tão prodigiosa que parecia coisa feita por estrangeiros. E foi tal o sucesso que com ela tive que ganhei tanto dinheiro que não sei ao que gastei. E ainda me ficou para aqui conciliar
amizades nesta Universidade de Coimbra, mais famosa do que a de Atenas, Cartago ou Grécia, chegando a lograr tais estimações e a ter tal introdução com toda a Câmara e povo desta cidade, que a todos os concursos e ocorrências me levavam atrás de si, sabendo que eu também gostava muito de andar ao rabo de todos eles. Espera lá, mas isto foi antes de ter ficado daquele grande acontecimento, daquela coisa horrível que aconteceu, de ter ficado toda torta e mal assada por causa daquele desalmado estudante que parecia estar endemoniado. É que eu ia contar agora esta. Era já neste tempo Clara Lopes curta de vistas, por cuja causa lhe fez preciso usar de óculos, que neste exercício serviam apenas de ver ao longe, com os quais viu tantas vezes o sol da Índia e outras tantas as partes mais ocidentais do corpo humano. Sucede também neste tempo que um estudante ali do Alentejo / Ribatejo veio a Coimbra fazer a matrícula e ficou hospedado na estalagem da terra naquela noite. E, ou por estranhar as águas, ou porque tinha mesmo de suceder, acordou ansiado, com uma daquelas dores de estômago a que aqui em Portugal se chamam de cólicas. Aos ais do enfermo acudiu o estalajadeiro e, vendo o hóspede tão atribulado, lhe aplicou o remédio mais pronto e seleto das ajudas, oferecendo-se para ir logo chamar a cristaleira. O que é que ele ia fazer? Vou chamar a cristaleira! O estudante, que era magano de esguicho, cuidou que viria em breve a fruta da seringa e que alguma das perseguidas da fortuna, graduada em ultrocoé, com este exercício lhe faria a operação. Mas, dobrando-lhe os males, errou no conceito, quando viu diante de si a famosa Clara Lopes, que até lhe caiu o coração aos pés, que é um mal pior que o quebranto. Também ficou de queixo caído e com a alma torta. Isto não parece encarecimento, porque assim o diz a história, e isto sucede a muitos por mal dos seus pecados. Vinha Clara Lopes com o seu cabelo de pano até aos pés,
no nariz uns óculos, ao pescoço um tacho onde costumava temperar as caldas e numa mão um odre com um bico de pau de palmo e meio que podia servir de torneira ao maior túnel. O estudante, vendo diante de si semelhante espetáculo, começou a benzer-se dizendo: ai, vá de reto, Satanás! Fugi de partes adversai! Não desconfie do remédio, que ele é próprio da queixa de que padece. E a senhora Clara Lopes é a gema das cristaleiras. Ah, senhor meu amo, é na quer saúde pratos mágicas! Vós mercê também é daqueles que não crê que há bruxas. Acomode-se, vosso mercê. O remédio é suave e sem perigo. Trate da sua saúde. Mas qual saúde? Vós mercê não vê mal um pau por um olho? Para o Ministério não tem outra comissiva. Ai, a bêbada, aquela bêbada ali cuidava que vinha deitar as Judas a um dos ciclopes. Olha, as Judas de Almude. Ai, eu sou porventura o outro dos touros. É estilo da terra. Mais quartinho, menos quartinhos. Um almude é o que se receita em caso de cólicas. E, assim, tomam-se todas as ajudas. Evitam-se tomar muitas outras. Tomam-se todas por uma vez. E você bem sabe que a fluistrafite serve por a cloda. Acontece de fiar entre a falciora. Falciora? Claro. E eu fui para o Coimbra, sei muito bem que pode abundar nó no 7. Que não no 7! Que não no 7! Não há texto em direito comum que torne lícito deitar-se as Judas invicto domino. Vós me se ponham mas aos quartos na rua antes de suceder alguma desgraça. Coitadinho! Ele está frenético! Assim tenho achado alguns neste quarto minguante. Isto é força da lua! É preciso manetá-lo! Botar-lhe uma ajuda sobre... botar-lhe uma ajuda sobre o terço, cobri-lo todo de sangue e sugas antes que lhe suba o sangue aos miolos, se é que os tem, que alguns são loucos por dentro. E isto tem que ser já, antes de morrer aqui em casa. O estalajadeiro, capacitante-se da proposta, vai chamar os moços. Ô moço, venham cá para favor. E o estudante, não vendo outra arma carregada perto de si mais do que um bispote, arremessando-se a ele, faz tiro às fuças da cristaleira. Do que sucede que, estalando uma das vidraças dos óculos, lhe vazou uma vista. Nicolinho! E seria muito maior a ruína não fora tão branda a pólvora. Na estalagem foi uma bolha suja. Acudiu a Justiça da Terra. O estudante só alegava que tinha sido um ato dos primos, em legítima defesa em que não havia culpados. Isto foi um ato dos primos. Os beleguins requeriram que era casa de devassas, por se tratar de ferimento na cara e fora de horas. O estalajadeiro só pedia perdas e danos. São perdas e danos. Perdas e danos. E Clara Lopes só gritava: Toquem no ar que ele fez uso de arma contra! o estudante só fez limpa quando, no meio da confusão da algazarra, se pôs em polvorosa. Mas é para polvorosa! Deixa-os pensar! Eu vou falar com o povo conservador. Eu vou fazer queixa ao conservador. Vamos embora. Chegando a Coimbra, não faltou quem fizesse queixa ao conservador, mas também não quis tomar conta da ocorrência, por se tratar de caso excetuado. Ai, sempre foi caso não esperado. Ir encher um olho, o que não executou, e voltar com o olho vazado, o que não esperava.
Foi continuando Clara Lopes com a sua ocupação de cristaleira, a que já pelos anos e tantos infortúnios chamava de vida triste. Mas como os trabalhos debaixo dos pés se levantam, passando pela terra, os oficiais do cirurgião-mor a mandaram notificar para que fosse à sua presença mostrar a carta. Clara Lopes, temendo ficar ceguinha de todo por ver princípios de quererem comer-lhe os olhos, não é? Ainda assim, tomou ânimo e, aparecendo em juízo, alegou: Pois que eu não sou a parteira para ser examinada, nem para ter dependência do cirurgião-mor. No meu trabalho não pode haver vômitos, nem partos perigosos, que são escassos para se fazer o tal exame. E ainda, caso negado, foi ofício vitalício e pertence preventivamente ao Senado da Câmara de Coimbra, para onde declina. mas como os milhares examinadores desprezaram a exceção, recorreu ao sobredito Senado com a seguinte petição: Clara Lopes, viúva de Pedro Dias Mestre de Espada Preta, natural de Anciã, e ao presente assistente nas partes do Rabassal, com um olho a menos de que perdeu a vista, é mulher honesta e recolhida, que não sai da sua casa mais do que as vezes em que é chamada para o ministério de botar as ajudas a pessoas de um e de outro sexo. Exercício que faz com muita aceitação e cuidado e muito asseio. E, por continuando neste exercício, com o total aplauso de todo o povo desta cidade, uns barbeirinhos de 2 dias, armados em examinadores, a inquietam, obrigando-a a que se examine perante eles, o que é injusto, não só por ser uma cristaleira doutíssima e sapientíssima, mas também por ser de diferente escola, coisa que os examinadores não compreendem por não ser profissão sua. E logo veio, em defesa de Clara, que ainda há justiça no mundo, o cirurgião da terra, Esparrelo Serralha, que o seu parecer deu. Chegar o Esparrelo. Senhor juiz e senhores vereadores, em nenhum dos meus livros tenho encontrado caso semelhante, mas regendo-me pela razão natural e com um bocado de experiência, asseguro a vossas mercês que o procedimento dos examinadores foi em detrimento da jurisdição da Câmara. Deixe-me acabar. Cometeram atentado e andaram pouco corteses, porque cristaleiras neste século nunca se examinaram. Cuide, fit, que no passado fosse outro estilo no cronomento. Porém, agora, ipso que foi cristaleira, ficou sujeita à jurisdição da Câmara, sem dependência de mais viva criatura. E é muito mal feito suspender-se assim o remédio dos empachamentos, com tanto detrimento do bem comum. Porque esta mulher aqui é insigne no Ministério de lubrificar o ventre.
das Caldas. É destra! No apontar da ferida! E tem sido de proveito a esta terra em ocasiões de enchimento de estômago. Por isso, a acho digna deste e de outros maiores empregos. Este é o meu parecer. Vossas mercês farão justiça, se calhar. Por isso, peço ao senhor juiz e vereadores que contra mim se não proceda com a combinação de me pagarem perdas e danos que me causarem com a suspensão de deitar as ajudas que não se liquidarem na execução desta sentença. E eis que se finda assim esta farsa pelos milhares e examinadores tão bem serzida contra Clara Lopes. Mulher honrada, mulher vivida, quando o Senado se fez ouvir por toda a cidade. Acordam o Senado da Câmara de Coimbra que... etc... Eu também tenho atrás. Que vista a informação, Clara Lopes continua com o seu louvável procedimento na ocupação de cristaleira, assim a confirmam, e que vão bugiar os examinadores. Queira a divina providência que possam ter em sorte ver de Clara o seu belo fole de deitar as ajudas, com o seu instrumento canodénico, que é bem liso, como já se disse, agudo, muito subtil e bem macio, todo untadinho com mel rosado, para não escandalizar a clara boia da arquitetura e edifício corporal que a natureza ideou no polo antártico, equinócio verno ou globo setentrional. Para a mulher da alma dura, sem temor ou reverência, ante o juiz fez figura, nada leva à excelência. Ficou sempre cristaleira, todos se fizeram vénia, de Coimbra até à beira, curam tudo até a vénia. Alegrai-vos, ó tripinhas, para mantém o seu fome, obreja bem asadinhas, venha duro ou venha mole. Alegrai-vos, ó tripinhas, para mantém o seu fome, obreja bem asadinhas, venha duro ou venha mole. Este foi o último trabalho de Clara Lopes, pelo menos do que ouvimos falar. O nosso maior receio será não ir a relação ao gosto de todos. Mas como não nos podíamos apartar da verdade da história, tem desculpa ao destempero. Dá-lhe bigodes! Deixai a mão trabalhar, que muito bem é obrera. As ajudas que ela monta, as caldas do seu mistério, seguram a tripa solta, largam mais do que clichê. Alegrai-vos, ó tripinhas, para mantém o seu fome, obreja bem asadinhas, venha duro ou venha mole. Alegrai-vos, ó tripinhas, para mantém o seu fome, obreja bem asadinhas, venha duro ou venha mole.
mais vezes, se quiserem ver os bonecos, do Fong e da Sara Fong, está aí também, aqui alguns sentados aqui. Se quiserem ver os bonecos, podem ficar aqui e falar um bocadinho connosco. Muito obrigado por terem vindo. Sejam à vontade, falar com o pessoal. Podem ver os bonecos. Agradável.